Boa tarde, amigos. Estamos começando a edição desta terça-feira de Os Donos da Bola pela Band TV, Canal 10 para todo o Rio Grande do Sul. E de imediato, nós vamos abrir o programa de hoje com uma informação bombástica do repórter João Batista Filho. JB, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti, a todos que estão nos assistindo. O empresário Jair Peixoto, do atacante Luan, teve uma reunião nesta semana com representantes do Leicester da Inglaterra. Eles conversaram com a gente, acertaram muitas coisas, alinhavaram outras tantas e prometeram voltar com uma proposta oficial que será entregue ao presidente Romildo Bolzan Júnior. Eu fui atrás de outras situações e descobri, tenho a informação, que esta proposta agrada e muito em valores à direção tricolor. O presidente Romildo oficialmente diz sempre a mesma coisa, precisa ser um valor que resolva a situação do Grêmio. E pela informação que nós temos aqui na Bandeirantes, esta proposta agrada e vai ajudar a resolver muitos problemas do Grêmio, que tem 70% de Luan. Então, Meneghetti, Luan pode disputar o próximo jogo no final de semana contra o Figueirense em casa, o último contra o Sport, vai para as Olimpíadas e, se tudo correr como está correndo, nem volta depois dos Jogos Olímpicos, será atleta do Leicester da Inglaterra. A informação eu acho que é uma bomba para o Grêmio, ainda que eu sei que a área financeira do clube deve estar eufórica com essa possibilidade. Por que eu acho que é uma bomba? Eu costumo ser transigente com essa necessidade da dupla Grenal de negociar, de vender seus principais jogadores, de se rebaixar diante de uma oferta, de uma proposta. Eu me dirijo aqui à direção do Grêmio, especialmente ao presidente Romildo Bolzan. Isso chegará nele com certeza. Presidente Bolzan, não receba a proposta, não converse com os empresários. Pegue o seu telefone agora, pelo ramal interno, fale com a sua secretária. É a Ana ainda, secretária, uma das secretárias. Ainda é a Ana, né? Grande Ana. Um beijo para ela. Grande Ana, gremistona. Olha só, Ana, eu só vou receber empresários que queiram comprar jogadores do Grêmio a partir da primeira semana de dezembro, depois de encerrado o Campeonato Brasileiro. Marca lá para, acho que é uma segunda-feira, dia 5 de dezembro, 14h e tal. O Grêmio não pode desmanchar esta possibilidade de encerrar o jejum de 15 anos. O Campeonato Brasileiro está à feição para o Grêmio. Eu não estou dizendo que o Grêmio tem um timaço. Tivesse um timaço, estaria ainda disputando o título da Libertadores da América. A barbeiragem do Grêmio foi no Campeonato Gaúcho. Mas o presidente Bolzan não pode, e acho mais, vou ser pretensioso, não tem o direito de desmanchar o grupo de jogadores que é reduzido, que ele não tem opções do banco, não deve vender ninguém agora, pelo menos por 6 meses. Mais do que isso, tem a necessidade, Daniel Oliveira, Cadu e Ribeiro, de reforçar especialmente o seu banco de reservas. E eu começo ouvindo o Cadu. É o seguinte, Meneghetti, o Ribeiro estava louco para falar já, mas eu também tenho que falar sobre esse assunto, Meneghetti. É o seguinte, eu te entendo, o Luan é o principal jogador do Grêmio, é a principal referência técnica. Mas um valor, se eu não sei, que a gente não sabe de quanto, se vier perto de 15 milhões de euros, talvez mais, é difícil segurar, porque o real em relação ao euro, ou à libra, enfim, já que o Leicester na Inglaterra, está muito desvalorizado. Então, daqui a pouco, dependendo da proposta... Com a medalha de ouro no peito, quanto é que vai valer o Luan? Bom, vale mais. Então? Vale mais. Então, com a medalha de prata ele vai ser valorizado também. Então, vende em janeiro. Brasileiro. Então, vamos acrescentar com o título brasileiro e a medalha de ouro. Vende em janeiro, aí vende quem quiser, vende o Luan, entrega o Wallace, quer vender o Marcelo Groy, mas ganha o Campeonato Brasileiro, tá à feição do Grêmio. Palmeiras, Grêmio, Corinthians, Atlético Mineiro. Tá, o Inter não vende, mas ninguém não pode colocar nesse bolo. Mas aí vem a questão, acho que o Inter com o Oscar, se não me engano, teve uma história parecida, que eu não lembro dos detalhes agora. Mas tá, por exemplo, o Grêmio recusa uma proposta agora do Leicester, uma proposta muito boa, apostando que o Luan vai bem na Olimpíada, vai bem no Campeonato Brasileiro e depois seria mais valorizado. Mas e depois, se isso não acontece? Mas ele está e depois muito o Grêmio bem. arrisca. E depois o Grêmio perde a chance de vender o jogador por um valor que lhe satisfaz. Diga, JB. Eu tenho uma comparação perfeita para essa situação do Meneghetti. Leandro Damião, antes de ir para os Jogos Olímpicos, se apresentou uma proposta para Fernandão do Wolfsburg, da Alemanha, de 21 milhões de euros na oportunidade.
Sabe o que o Fernandão disse? Não vou vender o jogador agora, ele pode ganhar o ouro olímpico, eu vendo ele por 25 depois dos Jogos Olímpicos. O final todo mundo sabe. O Damião não fez uma péssima Olimpíada, pelo contrário, foi até artilheiro dos Jogos Olímpicos de Londres, mas foi vendido muito depois para o Santos por 13 milhões de euros. O Inter perdeu uma grana federal, quase 10 milhões de euros nessa brincadeira do Fernandão. Tá, mas só um pouquinho. O Internacional não estava naquele momento com a possibilidade de conquistar um título depois de um jejum. Aí que tá, tem um contexto. O argumento do João é muito bom, a lembrança, e eu acho que os fatos eles têm que ser lembrados comparativamente. Mas era um outro momento. Quando o Leandro Damião estava para ser vendido, o Inter já era bicampeão da América recentemente, no espaço de 4 anos. Tem um contexto gremista que o Grêmio não ganha um título significativo, é em cima disso. Fosse outro momento, o Grêmio é campeão brasileiro de 2012, o Grêmio foi campeão da América em 2013. Bom, tá bem, o Grêmio não ganha nada há 15 anos e nem um títulozinho desse campeonato mequetrefe, que é o Campeonato Gaúcho, há 6 temporadas. O Grêmio tem a chance agora de ser tricampeão brasileiro. O Grêmio tem time para enfrentar Palmeiras, Corinthians e Atlético Mineiro. Não estou dizendo que vai ser campeão. Para que desmanchar esta possibilidade? Segura 6 meses. Bom, é o risco, mas é a chance do Grêmio ser campeão brasileiro. E o Luan hoje é o melhor jogador do time, né? Eu também acho. O Jeromel é o melhor do time. Fala, Daniel. Além da questão do time, o grupo, né? O Campeonato Brasileiro vai se desenhar com saída do Gabriel Jesus, o que já diminui bastante a força do Palmeiras. Há a possibilidade do Gabigol deixar o Santos. O Grêmio mantendo o Luan, ele tem uma vantagem em relação a esses que estão brigando pela parte de cima da tabela. Eu estou indo além, tá? Eu acho que o Grêmio tem que manter todos. Todos. Claro. Não vende nem o Edilson. Claro. Nem o Marcelo Oliveira. Não vende ninguém. Bressan, tá bem. Esse tem que sair porque não tem ambiente. Não vende ninguém. Fala, Ribeiro. Esquece a legenda e foca em mim. Olha aqui, ó. Vem com a tese, Ribeiro. Vem com a tese. Entra argumentando. Deixa a firula de lado, entra argumentando. Eu não tenho firula, eu falo exatamente o que é que tem que ser feito. Presidente Bolzan, Ana, alô, Ana, não obedeça o presidente Bolzan. Atenda a ligação e leve o telefone abrindo a porta abruptamente à sua mesa. O Luan tem que ser vendido e já. E vou explicar por quê. O Luan, se não for vendido agora, não será vendido nunca mais. O Grêmio está desesperado, precisa de dinheiro. E a ausência do Luan não fará tanta diferença assim. Eu tenho a responsabilidade aqui de não só pensar num hipotético, numa hipótese de título, que é muito complicada. A realidade é essa, o Grêmio precisa de dinheiro e o único que pode fazer dinheiro é o Luan. Então que se venda o Luan e ponto final. O resto é jogar pra torcida, eu não vou fazer isso, entendeu? Vende o Luan, com esse dinheiro saneia o clube e ainda contrata um bom jogador. Vamos parar com essa história. Essa é que é a grande verdade, Meneghetti. Não vou deixar vocês aqui falarem isso sozinhos. Pronto, final. Puxa vida. Eu me divirto. Eu confesso que a minha participação aqui é uma terapia ao lado do Ribeiro Neto. É uma maravilha. O mesmo cara que anos atrás dizia: não vendo o Nilmar! Não vendo o Nilmar! Tem que pensar em ganhar um título! Tu espera a coerência ser campeão. do Ribeiro Neto. Eu estou falando... O cara começa que ele tem 2 nomes. Ou ele é Ribeiro Neto ou ele é Frank Zavalli. Ele tem 2 nomes. Aí tu quer ter um problema de identidade aí, né? Ele tem uma dificuldade de identidade, né? Olha aqui, e aí é o seguinte, aí tu quer coerência do cara que tem 2 nomes. Meneghetti, eu trabalho assim como você com contexto. Então eu estou usando o contexto para ter essa opinião diferenciada Ribeiro, eu vou agora. dizer mais pra ti. Nenhum contexto do Grêmio hoje é mais importante. Nem a arena, nem o trator, nem brigar com mídia, nem a questão de brigar com a oposição. Nada é mais importante hoje pro torcedor do Grêmio do que ganhar um título. Tu chega pro torcedor assim, o que tu quer? A arena é 100% tua, tá no teu nome, torcedor do Grêmio. Pega o torcedor o sócio mais antigo do Grêmio. Tá no teu nome, fica no teu nome, ou tu quer ser tricampeão brasileiro? Quer ser tricampeão brasileiro. Esse é o torcedor do Grêmio quer ganhar um título. Torcedor que não tem coerência, que não tem... Não, quem não tem coerência é tu. Quem não tem coerência é tu. O torcedor é coerente. Tu que diz não venda o Nilmar e venda o Luan. Tu que é o sinônimo da incoerência. Eu também não estou aqui para dizer obviedade e ser coerente. Eu estou dizendo para dizer... Agora tu falou... Agora, como tu gosta de dizer, tu falou a verdade. A verdade, entendeu? Tá aqui para não ser coerente. Eu tenho que ser coerente mesmo. Eu tenho que estar linkado com os fatos e com o momento. E o momento do Grêmio sugere, vou usar a tua expressão. O presidente Bolsonaro não tem o direito de não vender o Luan.
Porque o clube precisa muito mais do que esse... Eu confesso que essa minha premissa de usar essa frase é pretensiosa. Não vai ganhar o título brasileiro. Na verdade, eu não tenho o direito de dizer isso para o presidente Bozan, que ele não tem direito. Ele tem direito, tem caneta para fazer o que ele quiser. Isso é uma figura de linguagem, é uma retórica que eu estou usando aqui, Ribeiro, que ele não tem o direito, ele tem, está lá, foi eleito pelo torcedor, pelo associado. Então eu estou fazendo um discurso aqui, uma figura de linguagem que ele não tem o direito. Deixar claro isso. É que depois chega lá torto. Não, disseram lá que o senhor não pode, não tem direito. Não, direito ele tem. Estou fazendo uma figura de linguagem aqui. Quero fazer uma pergunta para ti e para o Ribeiro, Meneghetti. Primeiro para o Ribeiro. O Ribeiro acha que tem que vender o Luan. E se vem uma proposta, por exemplo, considerada baixa para o Luan, de 10 milhões de euros, tu vende? Mesmo sendo baixa? Não, mas eu não sei. Só aqui. Estou te dando a possibilidade. Estou te fazendo uma pergunta. E eu vou te responder lá. O Leonardo Meneghetti, apresentador do programa, abriu o programa com a seguinte expressão: a notícia é bombástica. Bom, para ser notícia bombástica... É mais de 50 milhões que o Grêmio recusou. É um dinheiro... Não. Claro que é. Não, se o Grêmio vender por 1 milhão é bombástico, vender por 10 milhões é bombástico igual. Então tu não sabe qual é a diferença da notícia bombástica. A notícia bombástica é que o Grêmio não vendeu o Lua ainda. Sim. O Grêmio recebeu... João Batista, o Grêmio vai receber uma proposta. Esta é a notícia bombástica. Esta é a notícia bombástica. Qual é a notícia, JB? Por favor, volte ao programa. Peraí. Que é o Grêmio agradou-se com a proposta, que isso vai fazer diferença para o clube. A proposta não chegou pro Grêmio ainda. Não, a informação do JB. Não chegou pro Grêmio ainda. Qual é a informação, JB? Que a proposta... Só um pouquinho. Vamos ver quem leu certo aqui. O Ribeiro está dizendo que já chegou pro Grêmio. Eu estou dizendo que a informação do JB é que a proposta vai agradar o Grêmio. Fala, JB. Olha só, o empresário do Luan, Jair Peixoto é o nome dele, se reuniu com o Leicester. Essa é a informação. Então, entre Luan e o Leicester já está tudo acertado. Luan e Leicester já tem acerto. Basta agora a proposta oficial para o Grêmio. Eles procuraram o primeiro jogador, não vou dizer se isso é certo ou não, mas procuraram o primeiro jogador e agora estão chegando no Grêmio. E a informação que eu tenho, embora o empresário não fala muita coisa, ele não revela muitas situações, mas a gente vai atrás, é que esta proposta, os emissários brasileiros que trouxeram ela, representando também o Leicester, esta proposta agrade muito o presidente Romildo. A primeira pedida do presidente Romildo teria sido... Peraí. Calma, é que o Grêmio não chegou pro Grêmio ainda, né, João? Oi? Ela não chegou para o Grêmio ainda. Não chegou. Só que o mercado sabe que o presidente Romildo queria 25 milhões de euros para vender por 20. Ele pede 25 para vender por 20. Então, a gente tem uma noção que essa proposta vai chegar perto desses valores e que agradaria o presidente. Olha, não chegou ainda, tu entendeu agora, Ribeiro? Tu entendeu agora? Eu tô entendendo. Como é que alguém gosta de uma coisa que não existe? Tu entendeu que a proposta não chegou pro Grêmio ainda? Que é objetivo isso, o João tá dizendo? Não, tu não entendeu. Tu entendeu que o Grêmio já sabe que vai chegar a proposta que ele quer? Tu não entendeu isso ainda? Então, pelo que eu estou entendendo do João, é o seguinte... Mas eu agradei da proposta, sim. Cadê? Não, parei, Ribeiro. É que falta oficializar. O Grêmio já deve saber... Isso é outra coisa. Só um pouquinho, Ribeiro. O Grêmio deve saber o valor já. O empresário deve ter passado pro Grêmio o valor. Acha que o Grêmio já sabe o valor ou não, João? O Grêmio tem apenas a informação. Ele sabe o valor, mas não revela pra gente. Mas a informação que eu tenho é que o Grêmio já tem as situações, já sabe o que está acontecendo e que pelas conversas que a gente faz com outras pessoas até ligadas à direção e não, os valores são bem interessantes. Esta é a informação bombástica. Para mim, eu acho que o presidente Bozan não tem nem que entrar no valor. Pode ser 25 milhões de euros, pode ser 2. Não, eu só vou conversar a partir da primeira semana de dezembro, quando terminar o Campeonato Brasileiro. É isso que eu estou sugerindo. Para tentar ganhar o Campeonato Brasileiro. Não vai ganhar o Campeonato Brasileiro, não vai ganhar com Como não vai ganhar? Tu tem bola de cristal? Não vai assim ganhar. como tu disse a semana passada que o Internacional é o favorito. Não vai assim ganhar como tu com dissesse o isso. É a mesma bola. Tua bola quebrou, Ribeiro. O Ribeiro, Quebrou. Tem algo que é definitivo. Tu acha que ele não ganha com o Luan, mas ele pode perder sem o Luan, Ribeiro? Pode perder com o Luan, sem o Luan. Peraí, Ribeiro. Pode botar o mínimo de coerência que te resta, o mínimo, é bem pouquinho. Mas eu tenho é mais fácil ser campeão brasileiro com o Luan ou sem? Claro. Tá, terminou o assunto aí. Só que tá desmoralizado a tese. Fala, Cadu. Só para concluir, eu queria... Ribeiro, me responde sim ou não. Tu acha que tem que vender o Luan? Sim ou não? Claro. Tá, mas se a proposta vier abaixo daquilo que seria o ideal pro Luan? Não vende. Tá, claro, tu faz essa ponderação. Tá, tu faz essa ponderação. Meneghetti, tu acha que não tem que vender o Luan? Não tem que nem receber a proposta. E se vier 25 milhões de euros Não vou vender agora. Não vou vender agora. Vou ser 25 campeão milhões de brasileiro. euros. Não vou vender. Aliás, quem é que o Leicester tem de bom aí que eu quero contratar? Vamos ver quem é que o Leicester tem. Tem algum aí, um centroavante? 90 milhões de reais, Meneghetti. Não vende agora. Não vende agora. Vai ser campeão brasileiro. Tem a prática e postura de quem quer ser campeão brasileiro. Não fica só no discurso. E o Grêmio tem tamanho para isso. O Grêmio tem que querer ser campeão brasileiro. O Grêmio
não pode ter medo. Tá tudo bem, o Grêmio ganhou o Grenal, teve a questão do trator, fez uma festa. O Grêmio não ganhou nada ainda esse ano. E não ganhou nada no ano passado, e não ganhou no outro, e não ganhou nada. Tem que ser campeão brasileiro. A chance é agora. Armado o cenário, cara. O dinheiro, se vier o que o Grêmio quer, Tudo bem, muito cara, dinheiro. mas não está dizendo que não tem que vender. Atende o telefone e diz o seguinte: não, eu quero vender o Luan e vocês querem comprar o Luan, tá tudo certo. Vamos conversar em dezembro. Pronto. Tá aqui, em dezembro pode não ter a proposta. Esse campeonato brasileiro não exige um super time para conquistá-lo. O futebol brasileiro não tem. O futebol brasileiro não tem super times. Tem bons times. Times entrosados, ajeitados. O Palmeiras é um time. Assim, é um bom time. Não vamos passar disso. Tem um nem bom menos, grupo, mas tem o diferente, que é o Gabriel Jesus. Talvez perca Gabriel Jesus, tem Barcelona e Real Madrid disputando. O Corinthians está se azeitando agora. O Cristóvão, que chegou, vem de resultados positivos e tal. Acho que o Atlético cresce. Acho que esse tem bala na agulha, tem treinador para crescer. E eu boto o Grêmio. O Inter não ganha de mais ninguém às 5 rodadas. Então não sei onde é que vai descarrilhar o trem, o trator do Argel, não sei o que ele tem lá na mão, não sei o que vai acontecer. Né? Porque o Pellegrini, depois a gente vai falar um pouco mais, né? Falou que ia ter mudança e tal, que ia avaliar segunda-feira, e hoje desapareceu, sumiu no futebol internacional. Se o Palmeiras, que tem um banco por trás, vai vender o Gabriel Jesus, por que o Grêmio vai se dar ao luxo? Porque o Palmeiras vem conquistando títulos. Eu não vou vender. Eu vou te dizer por quê. Porque o Palmeiras vem conquistando títulos. Vem contratando jogadores a rodo, jogadores caros, como por exemplo o Dudu. E o Grêmio não. Tem um contexto do futebol brasileiro que o Grêmio, poucos clubes. O Vasco, que é uma pindaíba, que é um clubeco, dirigido por um velho ultrapassado como Eurico Miranda, foi campeão da Copa do Brasil 2, 3 anos atrás. O Vasco da Gama, aquela naba que é o Vasco da Gama. Eu vou dizer uma outra coisa que fica me coçando aqui, eu tenho que falar. E eu não aceito isso. Esse é o problema, eu tenho que falar. Eu não aceito isso. Aí é que tá o problema. Vamos parar com essa história de 15 anos. Para com essa história de 15 anos. O Grêmio foi campeão em 2010. Parem com isso! Isso aí não existe! Não vou deixar você sozinho falando isso! O Grêmio foi campeão em 2010, sim! Tu acha que só... 15 anos, porque senão o Inter não é campeão há 6. Exatamente. Isso não está em discussão, mas eu concordo contigo. Só que convenhamos, para um clube da grandeza do Grêmio é muito pouco, né, Ribeiro? O Internacional está sendo criticado. E era dito toda hora, 23 anos, e era dito. E ganhou o Paulistão e se contentou. Lembra? Contra a Ponte Preta, em 77. Gol do Basílio. Pronto, e era Paulistão. Naquela época tu pia jogo, Bruno. Só que não vamos comparar. Só não vamos comparar a importância do Paulistão, do Gauchão na década de 70 para um Gauchão Paulistão nos anos 2000, né? É outro tamanho de competição. Não dá para comparar isso. É outro tamanho de competição. Essa tua tese aí não nasce, Ribeiro. Essa tua tese não se cria. O Grêmio é uma falácia. O Grêmio não ganhou nada há 15 anos. Não ganhou o último título do Grêmio foi... Vai te agarrar na Batalha dos Aflitos. Tu é campeão brasileiro. Te agarra na Batalha dos Aflitos. A Batalha dos Aflitos foi em 2005. Te agarra, eu sei. É o último título nacional do Grêmio. Mas eu não considero. Eu considero 2001. É outra coisa que eu não vou deixar vocês falarem sozinhos. Eu vou explicar pela enésima. Aí tu vai falar tu sozinho. Não, vou explicar pela João Batista, vamos com interatividade aí, por favor, João. No nosso Twitter, o Carlos Lerch está dizendo que acha que a venda do Luan tem que ser feita se for por um valor alto. E se for feita, o Luan pode assumir a função de melhor do time. Não, é até uma pergunta, depois vocês podem responder. O Matheus Bueno, o Grêmio vende Luan, não briga nem pelo G4. Não tem que vender agora. O José Antônio Matos está dizendo que, concordando com o Ribeiro, depois de 50 anos de Band, tu falou uma coisa certa. Concordo plenamente contigo. Vende de uma vez. E tem outro cara aqui, o Vinícius Pena Souza. Manda ele vender manda o Ribeiro vender morango na sinaleira. Não é possível ainda, tá? Deixa uma bela profissão, viu? Bela profissão, não é nenhum problema. Não, tudo bem, Ribeiro, mas é sacanagem. Não é, mas eu respeito muito quem vende morango na sinaleira. Só quero dizer bem claro isso. Não sacanei. Guilherme Carvalho, acho que vai sim. Baita oportunidade de jogar a Champions, Liga inglesa. E para as características do time, ele se encaixa muito bem. Legal, baita futuro, boa sorte, guri, ele merece ir. Pablo Pereira, para o Grêmio seria péssimo perder ele, mas para ele seria ótimo, vai fazer falta. A torcida precisa perder ele para valorizá-lo. Esse é um ponto importante. E o presidente Romildo Meneghetti te assiste no canal 38 em HD, lá em Osório, na minha cidade, por sinal. Que beleza, grande Osório. Olha só o Ribeiro. Ele grava também. Ele grava para ver o vídeo de novo. Para vender
vender morango tem que ter competência, viu, Ribeiro Neto? E tu não pode fazer como tu tá sugerindo, vender morango com preço de banana. Tem que vender morango com preço de morango, tá? Olha só, a sequência... A banana tá valorizada. A sequência negativa do Internacional no Campeonato Brasileiro pressiona o time e principalmente o técnico Argel. Era dia de sol, o Beira-Rio estava bonito, lotado. O torcedor colorado estava confiante de que a sequência de resultados ruins poderia terminar. Poderia, mas não aconteceu. O Inter perdeu o Grenal e vale o velho ditado. O clássico desarrumou a casa, que já estava bagunçada. Eu estou tranquilo, procurando fazer o meu trabalho da melhor forma possível, assumindo a responsabilidade, até porque a responsabilidade sempre é minha, né? O treinador sempre tem uma responsabilidade maior. O time conquistou apenas 1 ponto nos últimos 15 disputados. Tirando o empate com o Coritiba, só teve derrota. Fora de casa, para Figueirense e Flamengo. No Beira-Rio, além do Grenal, o Botafogo. O aproveitamento não é bom. A partir do momento que você de 15 pontos ganha 13, e num segundo momento dentro do campeonato, desses 15 pontos você ganhar 1, não é bom. A fase ruim começou no momento em que o Inter mais tinha empolgado a torcida. A atuação contra o Atlético Mineiro no Beira-Rio foi boa e a vitória foi por 2-0. Depois desse jogo, os colorados assumiram a liderança isolada do Brasileirão. Mas, desde então... Nós nunca chegamos aqui e falamos que o Inter ia ser campeão brasileiro. Até porque ninguém sabe isso. Pode ser que aconteça. Futebol, tudo pode acontecer. A gente sabe das limitações que a gente tem. A gente sabe que o nosso time precisa jogar sempre com a corda esticada. Somar 5 jogos sem vitória é ruim para qualquer clube grande. E a prova do tamanho desse problema é que fazia tempo que isso não acontecia. O Inter igualou a marca do Brasileirão de 2012, quando o Beira-Rio nem era assim. O estádio estava em obras e bem diferente do que é hoje. Sob o comando de Fernandão, o Inter não venceu nas 5 rodadas finais. 2 derrotas fora, contra Náutico e Ponte Preta, e outras 2 em casa, contra Corinthians e Portuguesa. A última partida foi o Grenal de despedida do Olímpico, 0-0. Para o Argel, o lado positivo é que terá a semana inteira para treinar, já que o próximo jogo é no domingo, diante do Santa Cruz, em Recife. Será a chance de entrosar os Seiras, dar mais ritmo de jogo para o Valdívia, preparar a estreia do Ariel e ajustar a equipe para entrar no G4 de novo. Precisamos buscar essa retomada, né? Podemos jogar mais, já jogamos mais. O Ribeiro estava ansioso para falar, para dar o seu recado, que eu interrompi e ele vai dar agora. Diga lá, Ribeiro Neto. Confiança é tudo, não é mesmo? E o seu sorriso não pode ser tratado por qualquer pessoa em qualquer lugar. Por isso, eu confio e indico a Oral Sim, que é a referência em odontologia. Entenda por quê. O seu sorriso merece um atendimento humanizado. Uma estrutura moderna capaz de reproduzir todos os detalhes. Merece o conhecimento de quem é referência em odontologia. O seu sorriso merece o que há de melhor. Merece a número 1 em implantes dentários do Brasil. Você merece Oral Sim. O carinho que constrói sorrisos. Viu só? Você merece o melhor tratamento odontológico. Aproveite o mês da melhor idade. Oral Sim, ligue 0800 404 4400. Você vovó, você vovô, merece mais que um grande sorriso. Agende a sua avaliação. 0800 404 4400. Oral Sim, a sua referência em implantes dentários. Há uma curiosidade no Beira-Rio hoje pela manhã, né? Lá estava o repórter Felipe Duarte no ar, no Esporte Notícia, com o Daniel Oliveira. A nossa produção passou tentando um contato durante toda a manhã com o vice-futebol colorado, o Carlos Pellegrini. Por quê? Porque ele disse no domingo que o momento era de reflexão na segunda-feira, mas que era um momento de mudança, o Inter teria que sofrer mudanças, não da comissão técnica, mas algo deveria ser modificado, alterado, o Internacional retomar o caminho das vitórias. Eu acho que ele deve essa satisfação, não à Rádio Bandeirantes, ao Felipe Duarte ou ao Daniel, e sim ao torcedor do Internacional, e sim ao sócio do clube. Porque ele anunciou isso no domingo, e hoje, até entendo que talvez hoje tenha ficado em reunião e tal, mas não, a gente não sabe nem se ele estava no Beira-Rio, né? Os jogadores ficaram trancados com a comissão técnica um bom tempo. Ele desligava, quando o Yuri Falcão, que é o produtor, entrava em contato com ele imediatamente derrubava a ligação. Não, eu até entendo, talvez ele estivesse trabalhando. Ou ele pudesse estar, e aí eu coloquei uma situação, deixei na condicional, de repente ele estaria entrando em contato com alguém, ou buscando técnico, sei lá, ou de repente algum jogador. Quem deixa o telefone ligado
está esperando alguma ligação. Entendeu? Mas tudo bem, Ribeiro, eu entendo, eu acho assim, a prioridade do vice-futebol, seja do Inter ou do Grêmio, não é atender a imprensa. É reforçar o time, fazer o time ser competente e ganhar os jogos. O Internacional não está conseguindo fazer neste momento. Neste momento. Então, eu entendo isso. Agora, no momento em que ele fala que a segunda-feira será de avaliações, de muita conversa, vamos avaliar, ver erros e tal. E é hora de mudança, é hora de mudar, o Inter tem que retomar o caminho. A gente está esperando que eles pronunciem para dizer que mudança eu vou trazer uma situação, ela é uma informação, até já passou faz um tempo, mas é uma situação que ocorreu. Quando o Diego Aguirre começou a balançar no Inter, Celso Roth foi chamado, veio de Caxias a Porto Alegre e conversou com a direção do Inter. Não estou querendo falar que é esse o nome, mas sim o procedimento. Se o Argel está na dependência do próximo jogo, que eu acho um erro. É um erro. Ou se tem a convicção ou não se tem, não é um jogo que vai mudar todo o planejamento da direção do Inter. Pode estar tentando buscar um nome. Mas é um imortal, né? Esse homem é muito forte. Quem? Celso? O nosso grande ídolo, Celso Roth. Não, eu não estou falando no nome. Eu não estou falando, não estou querendo dizer, não estou fazendo nenhuma relação que pode ser ele. Ele está sempre presente. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é a situação. É uma sombra. Ele está no ar. É uma sombra gigantesca, sabe? Celso Roth é o cara que mais troca, tem um modelo novo celular e vai lá e compra novo. Eu só acho o seguinte, que eu acho que o Internacional, pelo que eu vi, o Inter tem convicção no Argel até domingo. Né? Que hora é o jogo do Inter? Que hora é o jogo do Inter? O Inter é às 4 da tarde. Até domingo às 6 horas. Às 6 horas pode acabar essa convicção ou não, o que eu acho lamentável. Estou na linha de raciocínio do Daniel. Ou tem convicção, outro não tem. Agora, eu acho que só que o Celso Roth tem um prejuízo contra ele. E isso é um problema dessa gestão de Vitório Pífero. Por quê? A gestão acaba em dezembro, portanto daqui a 6 meses. Tem uma eleição pela frente, uma eleição bastante indefinida. Poderá ser reeleito ele, poderá ser reeleito alguém da gestão dele, eleito. O Pedro Fatazzo disse que seria um alternate como candidato, ou alguém da oposição, e são vários movimentos colocados aí. Como é que ele vai contratar um técnico de 1 ano e meio? E qual técnico se submete a um contrato de 6 meses? Celso Roth. Ele submete. Só que o Celso Roth dá voto na eleição ou tira voto? Eu acho que tira. Depende dos resultados. Vai fazer um campeonato brasileiro de ficar em 4º lugar, tu acha que dá voto? Mas eu acho que aí independe de quem é o técnico. O presidente Pífero e quem ele indicar vai depender igual dos resultados. Seja qual for o treinador, até Ribeiro, o Argel. Só que então, aí é o seguinte, ele não tem muito o que fazer. Sabe? O que ele tem, talvez, é que se não der certo, se continuar a ser de resultado, é trocar e botar alguém que aceite essa condição. O discurso e aí vem a direção é incoerente, Ribeiro. A direção do Inter ela está sendo incoerente quando ela diz que o Argel permanece porque o Ariel ainda não tinha condição, o Valdívia está voltando de lesão. Se esse é o planejamento e se essa é a ideia, o Argel não depende do próximo jogo, o Argel está dependendo do time titular. Eu vou mais, Daniel, eu vou antes da discussão, que a gente está discutindo, como que seria essa troca, por que seria. Mas eu vou antes. Antes do campeonato começar, a gente não apontava o Inter como candidato ao título. A gente não apontava, pelo contrário. Dizia que talvez tentasse uma Libertadores e ficasse um pouco abaixo, ali, 6º, 7º. O início de campanha do Inter foi muito bom. Chegou a esperança, a gente chegou a cogitar, será que vai ser assim até o final? Será que vai ser campeão? Será que vai disputar o título? O Grêmio estava junto. Só que agora que o Inter perdeu, deixou de ganhar 5 jogos, o Inter caiu para a 5ª colocação. Não é uma colocação absurda em relação ao que a gente pensava antes do campeonato. Isso não pode ser cobrado daí. Aí não pode cobrar, então. Mas porque a gente achava antes que o Inter não ia ser campeão brasileiro, então não podemos cobrar o Inter que não vai ser campeão e que daqui a pouco nem vai disputar o título. Não é isso. Mas não é que a gente achava que o Inter não seria campeão brasileiro e não esperava que o Inter disputasse. Aí no momento que o Inter nos surpreende e chega a ser líder e depois cai um pouco e cai para a posição, aquela que a gente achava mais plausível, a gente não pode achar um absurdo considerando o grupo do Inter. Mas, Cadu, eu não cobro o título de competições nacionais, nem de Libertadores, nem do Inter, nem do Grêmio. O que eu cobro é que disputem efetivamente o título. Mas disputar mesmo. Mas o Inter tem time para ficar ali. A cobrança é para a direção. O Inter tem time para disputar o Campeonato Brasileiro? Acho que não. Desde o começo do ano, eu acho que não tem, porque essa direção foi incompetente. Então eu não posso cobrar. Mas eu acho que não tem, porque vem cá, o Ariel vai estrear agora, talvez no final de semana, né? Quer dizer, o Ariel, que é o centroavante do Inter contratado, vai estrear em julho. Quanto tempo vai demorar para estar pronto mesmo? A cobrança é a direção agora. E o Valdívia? O Valdívia é para setembro, agosto, setembro. Isso corrobora com a minha tese, Meneghetti. Eu acho que a gente não pode cobrar do Inter aquilo que não pode ser. O time do Internacional sofre uma cobrança exagerada. O Inter surpreendeu a gente no começo. O Inter surpreendeu. Concordo com o Cadu. Leva livre, deixa ser o 8º que também. Não é levar livre. Agora, eu não vou cobrar título nem brigar pelo título, Meneghetti. O time do Inter é limitadíssimo.
Por isso que eu vejo muita cobrança em relação ao Argel. Eu não acho que o Argel é só o Argel é o problema do Inter. Vai mudar treinador e o Inter vai melhorar o quê? Mais um pouquinho. Eu queria só te perguntar se o Internacional tivesse... Eu vou te dar 3 jogadores, tá? 3 jogadores. Nilmar, Arangues e D'Alessandro. Se esses 3 jogadores tivessem hoje no Internacional, o Internacional seria candidato ao título. É outro time. Teria a possibilidade de brigar pelo título. Estavam aqui os jogadores, estavam aqui. Mas aí é que estavam aqui. A crítica, ela tem que ser focada na direção. Acho Estavam que aqui. ao time do Internacional, o time do Aí tu Inter... troca o Arangues pelo Fernando Bob. Com todo respeito ao Fernando Bob. Tu acha que tá beleza? Não tá beleza. Tu troca o D'Alessandro por ninguém. Eu não botou ninguém. O Nilmar por ninguém. Falando a mesma coisa, aí é que consiste o erro. O que eu não posso é exigir de um time que é limitado manter a campanha que manteve até pouco tempo na liderança do campeonato. Quais são os jogadores que a atual direção do Internacional contrataram que efetivamente deram uma baita resposta? Quem são os grandes jogadores do Internacional? O Alisson, que estava aí já. O William, estava aí jogando. Quem botou no time foi o Diego Aguirre, é verdade. Técnico dessa direção. Mas estava aí, veio da base. O Paulão, estava aí. Sacha, estava aí, que não foi bem legal, mas é um bom jogador. Valdívia. Agora a gente pode dizer, o Fabinho, o Vitinho. Danilo Fernandes. Danilo Fernandes. Esse tem que se render todos os É o elogios da único direção. jogador que eu acho que vem na tese de que contratou e vai dar certo. Quem? Danilo Fernandes. É o único. Tá, cadê o O Anselmo? resto tudo é... Cadê o mais Pogba ou Colorado? menos. Cadê o Anselmo? É mais ou menos. Cadê o Anselmo? O que fizeram com o Anselmo? Que o jogador que vem, que vai acabar, sentiu, vem, né? não sei o quê. Revelação do Joinville com 27 anos. Aliás, vai receber o Lisca louco agora, o Joinville. Eu acho que a tese é correta. Vê como eu não sou um cara egoísta. Eu acho que realmente o Internacional tem um time fraco, que surpreendeu positivamente. Eu acho que o jogo contra o Atlético Mineiro não só iludiu a mim, mas muitos. Né? O Inter fez o jogo perfeito contra o Atlético transformou Mineiro. esse jogo, foi uma exceção. Não, mas contra o Atlético Mineiro foi o jogo O perfeito. Meneghetti, São Paulo, o melhor jogador foi o Danilo Fernandes. São Paulo bombardeou o Internacional também. Infelizmente, a tese de que, acho que é tua, né, Daniel, que foi o jogo... Exceção. De exceção, era correta. O Inter contra o Atlético me iludiu. Eu vi aquele jogo contra o Atlético como um jogo perfeito. João Batista. Olha só, Meneghetti, eu acabo de receber uma mensagem do vice-presidente de futebol do Internacional, Carlos Pellegrini. Ele não pediu segredo, então eu vou falar. Ele mandou a seguinte mensagem: falarei à tarde no CT. Paulão já deu entrevista coletiva, passa por aquilo que ele falou. Aí eu disse, olha, eu fiquei envolvido na situação do Grêmio, eu estou no setor do Grêmio hoje pela Rádio Bandeirantes, e fiquei envolvido na situação do Luan, não consegui ouvir o que o Paulão falou. Ele disse, pergunte para o cara que fez Inter, mas eu falo à tarde. Foi basicamente isso que disse o Carlos Pellegrini, vice-presidente de futebol do Internacional aqui no WhatsApp. Eu vou pedir a gentileza de tu falar com o Felipe Duarte aí para tentar um contato para ver o que o Paulão falou. Deve ter sido coletivo agora há pouco, né? Eu vou até sugerir no ar mesmo, se for possível, a qualidade de som estiver boa, o Felipe pode até entrar no ar aqui e nos dar um relato. Tá bem? Achei interessante, né? Para não ficar assim nessa de não sei e tal. Então eu vou ler, tá? Vai ser mudança de atitude, vai ser essa mudança. Atitude. Portanto, Parabéns. Carlos Pellegrini estava em uma reunião. Se ele vai conceder entrevista hoje à tarde e não concedeu pela manhã, ele devia estar estabelecendo contato com alguém. Eu quero dizer o seguinte, importante. A torcida internacional, talvez, em cima da declaração do Pellegrini, a gente é refém das nossas frases. Eu disse aqui que o Grêmio ia ser campeão gaúcho. Foi o que eu disse e tô com a frase, tô pendurado no pincel até hoje. Continuo achando que eu achava antes. Que o Grêmio é o melhor time em atividade do Rio Grande do Sul. Continuo achando o que eu achava antes. Acho que houve uma barbeiragem de planejamento. Pellegrini é refém da sua frase. Ele disse que teria um momento de mudança. Ele disse que faria uma segunda-feira de avaliação. O torcedor está esperando como é que ele vai se manifestar hoje. Então, eu acho que só a mudança de atitude, comportamento, é pouco. Mas o que ele tem que fazer? Eu não sei, foi ele que disse. Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou saber? Eu não interpreto a declaração do Pellegrini como reflexo apenas mudar a atitude. Porque ele foi forte pós-jogo. Foi forte. Ele disse que o Internacional faria várias mudanças. Ou então fez aquele discurso que seria lamentável, uma decepção para mim, não jogar acredito. Pra torcida, isso. A bravata pra torcida, pra acalmar, 1x0. O Pellegrini não é disso. Aí tá, o Pellegrini não é disso, não tem este perfil. Esse jogo aí. Já o presidente do Internacional Esse jogo tem. o Internacional me enganou. Tem. Infelizmente tem. O presidente do Internacional tem esse tipo de discurso. Ele larga com o Tite e contrata o Argel. E contrata o Diego Aguirre, que não tem nada a ver com o que o Internacional queria como treinador. Eu queria perguntar para o João, se ele tiver ok ali, se o Argel foi cobrado pela questão do trator, que eu tenho uma tese sobre isso. O Argel chegou a ser cobrado por essa questão do vazamento do áudio dele com um amigo, entre aspas, João?
Ele foi bastante questionado, sim, tanto que a informação que a gente tem é o seguinte: o Argel chegou muito irritado no vestiário e não falou para ninguém quem tinha vazado esse áudio, tanto que em alguns contatos lá até pessoas perguntaram para a gente na imprensa como é que tinha se vazado, se divulgado esse áudio. O Argel não tinha falado quem era e a direção ela ficou tão irritada com essa situação que pressionou o Argel e o Argel teve que falar quem foi o cara que vazou o áudio, porque a direção cobrou explicações do treinador. Coitado do Ataliba. E você sabe que é um empresário, né? Sabe que é um empresário. Até porque ele diz, eu passo aí de tarde. Eu fiquei imaginando se era uma loja de carro, loja de roupa, uma coisa assim, entendeu? Que eu passo aí de tarde. Mas era alguma coisa que ele tinha que fazer antes do Grenal. Exatamente. Era um compromisso que ele tinha. Tudo bem. Aliás, eu já tava com uma camisa bonita no Grenal, uma camisa bordô, né? É bem bonita, bem bonita. Da cor da manga da tua camisa aí, Ribeiro. É, isso bem bonita. Agora é o seguinte, ó, eu acho só que o Argel não deve ser cobrado por isso. Eu acho que não deve ser cobrado, porque se alguém se expressa mal no Beira-Rio é o presidente Vitório Pífero. Se expressa com uma dificuldade. Aliás, deixa eu falar uma coisa sobre isso aí. Entendeu? Ele descarta treinador que depois ele quer contratar, ele promete treinador que ele não consegue contratar. Meneghete, deixa eu só falar uma coisa, porque você me dá a oportunidade. Por favor. O link, entendeu? Onde está o presidente Vitório Pífero? É verdade. Onde está? E assim, ó, tudo bem, eu tive a oportunidade de conversar com o presidente na sua sala, né, fui bem recebido, aliás, isso faz uns 3 meses, 4 meses, Meneghete. E ele me disse que ele estava querendo deixar a corda solta para a apresentação de novos dirigentes, para que outros pudessem assumir maiores responsabilidades. Mas não na hora ruim, Ribeiro. Não se faz isso na hora ruim. Mas tudo tem um limite. O presidente Pífero, eu vou lhe dizer uma frase que é o que parece, tá? É o que parece. Que o senhor largou. Não, Com todo respeito, parece vou dizer mais, que o senhor largou. Parece que está se escondendo. O que não é do feitio do presidente Pífero, que é um homem de personalidade atuante. E isso me surpreende, tá? Exatamente. É que tu não por isso, faz... Uma vez eu cobrei do presidente Noveleto, lembra uma vez ele estava de férias de Jurerê e estourou uma bomba, eu não sei se foi o episódio do Grêmio, estourou, se foi aquele do Santos, e nós cobramos, presidente Noveleto, não! Aí ele me disse assim, não, eu tenho que deixar os outros aparecerem. Quem apareceu na época foi o filho do Zélio Oxman, Luciano Oxman, deixar aparecer e tal. Na ruim, não. Tu deixa o teu sub, o teu segundo aparecer na hora boa, na hora que tá certo, tá funcionando. Na hora ruim, tem que ser o presidente. Então eu sugiro ao presidente Vitório Pífero, que tem a experiência, que tem o expertise de vestiário, né? Que tem, assim, um histórico de campeão. Presidente, reapareça, porque está parecendo que o senhor... A última entrevista do presidente Pífero. Muito ruim pro clube. A última entrevista do presidente Pífero foi depois da derrota para o Botafogo, no Beira-Rio, há 2 rodadas. Mas no Grenal o presidente tem que falar. Na vitória ou na derrota, o presidente tem que falar. Até tem que elogiar, porque ele cumpriu o que deveria no jogo contra o Botafogo mesmo. Tu perde pro Botafogo em casa, do jeito que perdeu, o presidente tem que dar explicação. Agora, esse é um momento emblemático, né? Não é só porque isso. o momento em que o presidente não fala, abre uma séria especulação, né? Eu posso achar, por exemplo, que o presidente, de repente, pensou que não tem que dar satisfação para a torcida agora. Mas não é só tem que isso, se mobilizar para tentar... Ribeiro, carimba o bloco enquanto falar já vai se posicionando para falar para nós. Tá bem, assim, ó, só para dizer bem claramente, não é só para dar entrevista, é para presença no vestiário, é para na lida com os jogadores, é estar atuante, é estar... Como é que é a expressão de quem cuida do boi? Como é que é do olho do boi? O gado cresce em cima do olho do dono. Exatamente, então é isso aí. E o presidente Pífero tem mais experiência de que todos estão no clube hoje, especialmente dentro do futebol. Diga lá, Daniel Oliveira. A relação a dois entrou numa rotina, no comodismo, na mesmice de sempre. Resolva isso com Ativo, estimulante sexual do homem moderno. Fala mais do Ativo pra gente, Luciana. Olha, Daniel, com Ativo você vai ficar confiante, com autoestima lá em cima e com muita motivação. Você tem qualidade e também quantidade na vida 2, o que é muito importante. E o Ativo é você pronto para o que der e vier a qualquer hora e a qualquer momento. Ele é prático, eficiente, não vicia e age por vários dias no seu organismo. Ligue 30810700, 30810700 e aproveite os nossos pacotes promocionais, que estão acompanhados de muito desconto. Vamos fazer, Daniel, uma parcelinha super baixinha. Baixou. A partir de R$ 21,42. Gente, tá aí, cabe no seu bolso, ligue. E o primeiro pagamento só daqui 45 dias. E a entrega, ela é grátis e é sigilosa para todo o Brasil. Aproveita para ligar, dar um up na sua relação, turbinar o seu potencial com o Ativo. 30810700.
0-0, Daniel. Ligue agora e ganhe um baita presentaço na compra do Ativo. 30810700. Ativo é você, na Ativa sempre. Um abraço ao seu João, nosso telespectador aqui, sempre muito ativo. Já voltamos com os donos aqui na Band. Está aqui conosco o repórter Felipe Duarte para nos reportar um pouco desse ambiente do Beira-Rio. Nós tentamos durante toda a manhã na Rádio Bandeirantes, Felipe, você acompanhou hoje junto com o Daniel, com a nossa produção, um contato com o vice-futebol Carlos Pellegrini. E ele mandou um recado agora para o João Batista, JB Filho, lá na Central Band Esporte, que ele vai falar à tarde num discurso no mesmo tom do que o Paulão falou. Nos fale do ambiente, do que o Paulão falou, afinal, nessa coletiva. A entrevista coletiva do Paulão, ele citou muito a palavra atitude, diversas vezes, em praticamente todas as respostas, dizendo que falta atitude para o time do Internacional, principalmente no primeiro tempo. Chegou a citar o seguinte: um jogo não se faz de 45 minutos apenas, fazendo referência que o Inter joga bem no segundo tempo, mas de 90 ou 95 minutos, que falta o Inter entrar mais ligado na partida. Então eu estou muito preocupado. Viu? Eu também fiquei. Por quê? Porque se é isso aí, tomara que seja um discurso externo. A atitude é a coisa que mais o Inter tem. Não, tem outra pior. Falta é bola. Tem outra pior. E outra coisa, fiquei sabendo, Felipe, não sei se você pode me confirmar. Deixa ou eu não. só seguir. Faltou atitude no primeiro tempo. É o diagnóstico que o Paulão trouxe, né? E o Argel já tinha falado sobre isso depois do Grenal. Isso é pior, tá? Porque passa a ideia é o seguinte: nós acertamos na escalação, na ideia, no pensamento do jogo, ou pro começo do Grenal, mas faltou foi atitude pro time. Essa declaração não é boa. Não é isso aí. Tá? Não é bom. Eu fiquei sabendo que teve chilique lá no Beira-Rio. Quando? Opa. Hoje. Parece, e vou dizer mais, eu não tenho problema nenhum. Com o assessor de imprensa do Argel, quem eu gosto muito, que é o Rafael Antonucci, estava cheio Rafael Antonucci. o Tucci, tá? Grande que é o assessor do D'Alessandro e do marketing também. Estava com chilique lá, reclamando com a imprensa. Já deu uma espinafrada no D'Alessandro também. Mas é o Tucci quer dando chilique lá, isso? É isso aí. Foi uma pequena, um tom de cobrança, assim, porque... A cobrança? Quando a gente foi avisada pela assessoria de imprensa do Inter que os jogadores não iriam para o campo, porque se falava até da possibilidade de um protesto. Os jogadores não iriam para o campo e ficariam no vestiário. E aí um dos repórteres chegou a levantar: será que os jogadores não vão para o campo por medo de algum protesto? E aí, realmente, o assessor de imprensa do Argel disse: vocês já estão levantando possibilidades sem ter informação. Tucci, a imprensa tem que levantar todas as possibilidades. Cabe ao protagonismo da fonte dizer as verdades. O Tucci é assessor de imprensa, ele não é do clube, né? Não, do Argel. Não, a Datessa Assessoria, que aliás é uma excelente empresa, muito bem conceituada, e o Tucci é um excelente profissional. Mas se for dar chilique, vai ser criticado. Mas chilique, um abraço ao Rafael Antonucci, eu quero lembrar, não precisaria, mas o Rafael Antonucci foi repórter, ele sabe como é que funciona. Ele sabe, foi repórter aqui da Bandeirantes, ele sabe muito bem como é o peso, viu, Tucci? Não, mas assim tem o seguinte também, né? O assessor de imprensa está lá para quê? Para fiscalizar o trabalho da imprensa? Isso aqui não pode. Ele está lá para... Ele não é assessor de imprensa do Argel? Então ele que fique lá com o Argel. Ele que fique lá com o Argel, pronto. Ele não tem que estar na sala de imprensa lá. Vocês têm limitações. Eu te acompanhei hoje durante toda a manhã com o Daniel. Tem limitações. Não pode entrar no campo, tem um cercadinho lá. Tu viu o Pellegrini lá, né? Tava lá, né? Hoje a gente não saiu da sala de entrevistas. Claro, eu saí porque a gente caminha pelo pátio, mas não tem acesso ao campo e muito menos à área dos jogadores. Eu não tenho acesso ao vestiário. Mas eu vi o Pellegrini nos fundos, na porta do vestiário. Ele estava por ali e tal. Mas a gente não teve acesso direto. Não conversei com o Pellegrini. Então o assessor de imprensa do Argel também não tem que ter acesso a vocês. Tem que ficar lá na sala com o Argel, no trabalho dele, no escritório da empresa dele, que é uma empresa muito séria, até onde eu sei, que fique lá fazendo o seu trabalho. Não vem fiscalizar e dar corneta na imprensa. Tuti, menos. Tu é um baita jornalista, mas menos, dá uma podadinha nas unhas e tal, senão vai ter a bordoada do outro lado. Tá acontecendo com o Tuti. Mas eu sei, ele tá nervosinho. Não, ele tá mais magro, tá bonito agora, tá vivendo uma fase ficou nervosinho com o negócio do trator. Ele é assessor do Argel. Vem cá, o Argel ficou na berlinda com o negócio do trator, né? O Tucci não passa o trator e ninguém, não é? Pneuzinho no chão, tá? Aliás, pneuzinho no chão do trator, Tucci. A direção do Inter foi pra cima do Argel pra querer... Ele quer saber quem é que vazou esse áudio. Para quem, Argel, você mandou esse áudio do passar o trator no Grêmio e por que essa pessoa vazou? Quem é essa pessoa? A resposta, claro, foi dada. É um empresário, é amigo do Argel e ele teria mandado.
Eu pensei que ele tivesse mandado o presidente Bolzan. E aí o presidente fez o trabalho. Vem cá, tia, que baita amigo. Isso aí, o que é? O cara quer mostrar que tem uma relação com o técnico do Internacional. Isso, aí vazou pra amigo, isso aí é um segredo aqui. É segredo de e todo amigo tem um grande amigo. E aí vai. Um grande amigo tem outro grande amigo, que tem outro grande amigo. E aí tá na rede social. E aí, coitado do Ataliba, né? Mas não foi o Ataliba, viu? Não foi o Ataliba. O Ataliba é o cara. Então, o Ataliba não faria isso. Tá, mas tu sentiu do ponto de vista de ambiente hoje pela manhã lá no Beira-Rio, que há algum desconforto, há um ambiente de tensão, fora esse... Vamos tratar assim, Ribeiro tratou muito bem, concordo contigo, Ribeiro. Nisso eu gosto. O chilique do Tuti, nosso amigo, grande figura humana, fora esse chilique do Tuti, tem algum ambiente que bote o Argel na berlinda em efetivo perigo para a rodada do final de semana? Com certeza. O Paulão saiu em defesa do Argel na entrevista coletiva, dizendo que o Argel não tem que ser demitido, que a culpa não é só do Argel. Assumiu a culpa, disse que a culpa é dos jogadores. Até citou o Seiras, que o Seiras merecia entrar num time encaixado, que ele lamenta muito o Seiras não estar entrando num bom momento no Internacional. Citou o Ariel, dizendo que o Ariel vai ser um jogador importante, um cabeceador, mas ele até citou uma frase, que o Ariel não é a andorinha que vai fazer o verão, que o grupo de jogadores tem que evoluir, que o time tem que evoluir como um todo, mas o ambiente está tenso. Não dá para sentir isso no ar, conversando com algumas fontes ligadas ao departamento de futebol, já se sabe, um tropeço em Recife pode fazer com que o Argel sim seja demitido. Essa falta de convicção é que eu critico. O Internacional não pode depender do jogo contra o Santa Cruz em Recife para demitir a sua comissão técnica ou não. Então tem que saber hoje se o técnico é o técnico até o final do ano ou não. Já tem que ficar sabendo, inclusive, antes do Grenal. E o Internacional não melhorou no Grenal por causa da atitude, melhorou por causa da mudança. Exatamente. Tirou 3 volantes, botou o Ferrarense, o time chegou mais. Tomou iniciativa. E o Internacional criou as melhores chances com jogadas individuais. Por quê? Porque teve atitude dos seus jogadores. Sabe o que é atitude? Está errado o diagnóstico. Atitude. E se o Pellegrini, Ribeiro, falar sobre atitude, aí não é melhor não falar. É melhor não falar mesmo. Não, você tem que falar. Sabe o que é atitude? Se o mote for atitude... A atitude é o chilique do Tuti, que deve ter dado do Alessandro, né? Que é o chilique. Mas tu não perde a oportunidade, né? Obrigado, Felipe Duarte. João Batista, interatividade, por favor. Olha aqui no nosso Twitter agora, Eduardo Bastos. E o Sacho, o que está acontecendo? Caiu muito de produção. Ele é de Santiago, aqui no Rio Grande do Sul. Você pode ver pela Band Bagé, canal 9 analógico e 32 no HD. O Rafael está dizendo que concordo com tudo que o Meneghetti disse até agora, desde o começo do programa, está mandando palmas para ele. Luiz Fernando, zagueiro do São Lourenço, está acertado com o Grêmio, só não foi anunciado porque o empresário exige comissão alta, procede? Luiz Fernando, rapidamente aqui, tá? O Walter Kahneman, que na realidade era do São Lourenço, hoje é do Atlas, segundo a direção do Grêmio, já tem muita coisa perto, o Grêmio deu uma recuada estratégica porque eles na última hora pediram um pouco mais. O agente do jogador diz que entre jogador e o próprio Grêmio já está tudo certo, ele vem por 3 anos e meio, falta uma situação lá no Atlas, mas parece que vai se resolver. O Emanuel Mas, que todo mundo pergunta aqui nas redes sociais, a situação é a seguinte, o Grêmio tem um pré-acerto, mas o jogador sonha em ir para a Europa, ele tem 27 anos, seria a última oportunidade. Se não vier uma proposta da Europa, ele joga no Grêmio, mas vai ter que esperar um pouquinho mais o Grêmio para ter essa definição. Meneghetti. Muito bem, João. Olha só, Tuti, Rafael Antonucci, nosso amigo, teve um chilique hoje, tá estressadinho, né? Eu sei, sobram motivos para tu estar estressadinho, né? Presta atenção no recado do Ribeiro Neto que vai te ajudar. Você que tem problemas de coluna, sofre com dores no nervo ciático, tem dores no pescoço, nos braços ou simplesmente não dorme bem? Você sabia que o seu colchão pode estar causando tudo isso? Veja nesse vídeo por que esses problemas acontecem. Quando você está deitado sobre um colchão inadequado, a sua coluna é torcida, ocasionando uma compressão excessiva e agredindo os nervos que passam ao lado de toda a sua coluna. Agora veja o que acontece quando você deita num colchão bioanatômico da Sonotec. Ele alinha perfeitamente a sua coluna e auxilia na eliminação de suas dores, reduzindo a pressão e permitindo que os nervos não sejam mais agredidos através da reidratação dos discos da coluna. O colchão bioanatômico da Sonotec é fruto de um estudo científico realizado dentro de uma universidade. Ele é feito sob medida para cada usuário. Liga agora mesmo para 51 3062 9090 e adquire esse maravilhoso colchão que vai acabar com as suas dores e melhorar a sua qualidade de sono. E atenção, promoção especial somente aqui na Band. Liga agora e diga que assistiu esse comercial aqui nos Ônus da Bola e adquire esse produto a partir de 12 parcelas de R$ 325 no cheque, boleto ou cartão. Amigos e amigos de casa, R$ 325 por mês para acabar com as suas dores é muito barato. Ligue agora mesmo para 51 3062 9090, repetindo, 51 3062 9090. Chega de sentir dor, liga agora mesmo, esse eu garanto.
É que dirigir trator muito tempo dá dor na coluna, né? Então, Sonotec pro Tuti, pro Argel e pra muita gente mais. Já voltamos, olha só, em seguida a gente vai mostrar os bastidores da preparação do Grêmio para agora, Paulinho. Quer botar agora? Então tá, vamos colocar o vídeo agora aí, ó. TV Grêmio divulgou esse vídeo com os bastidores do Grenal, preparação do Grêmio. Vamos ouvir. A gente chega aqui no vestiário, quando a gente chega na nossa casa, que olha pra nossa família. Eu penso muito nisso. Meu moleque de 5 anos hoje já entende. Meu moleque de 5 anos, quando a gente ganhou o Grenal de 5-0, ficou feliz pra caramba. Mas quando a gente perdeu o seguinte 1-0, que eu liguei na minha casa, ele tava chorando. Tava chorando porque perdeu e eu tive que lembrar ele que a gente ganhou de 5 e aquela coisa toda pra amenizar ele. E eu levo essas coisas pra dentro, e a gente tem que levar essas coisas pra dentro. Porque lá dentro a gente tem que se manter motivado. A gente se motiva antes, mas lá dentro é muito importante se manter motivado. Vai ter situação difícil, mas se manter motivado. Pensa no que te motiva, pensa no que te faz bem, pensa no que vai te deixar lá em cima para conseguir a vitória. Vamos levar tudo isso lá pra dentro e vamos sair daqui hoje com a vitória, velho. Só pensa na vitória, Marcelo. O jogo ele se decide pelo nível de concentração, pela imposição técnica, tática e pela cabeça, rapaziada. Não deixa de fazer o que tem que ser feito. Compete. Se não tiver bem tecnicamente, me dá outra coisa. Mas me dá alguma coisa. Compete, concentrado. Que Papai do Céu nos dê só saúde. Amém. Só saúde. É só isso que a gente deve pedir. Bom trabalho pra vocês. 1, 2, 3, Grêmio, Grêmio, Grêmio! Muito legal, né? Bacana. Legal, né, moçada? Bacana. Que foi, Ribeiro? Leva o ambiente do vestiário. Não, sei, tu tá indignado, o que foi? Tipo? Não, eu não esperava outra coisa. Fica a curiosidade se, Fica, se em Ribeiro, nenhum momento o discurso dos jogadores tá falaram louco em pra trator, criticar né? o Roger. Fica a curiosidade se em algum momento os jogadores falam em trator, porque tem um corte ali de edição de um momento pro outro do discurso do Marcelo Oliveira. Claro que os jogadores talvez, pelos jogadores, não pelo Roger, mas pelos jogadores talvez tenham levado para dentro do vestiário alguma coisa em relação ao episódio palestra, do trator. Parece, né? O trator e a valsa do Sacha, né? Foram pra palestra, né? Mas claro, nesse vídeo, politicamente correto, claro, isso é muito interno, muito mais pro final do jogo. Mas fica a curiosidade, talvez tenha tido... Eu continuo querendo ver essa mobilização dos times que perdem. Eu sempre quero ver o time que perde. Eu queria ver do Inter agora, eu queria ver do Grêmio na Argentina, contra o Rosário, eu queria ver o que deu errado. Mas só aparece quando Eu queria saber o que deu errado, o Grêmio contra o Juventude, Não é o caso do Grêmio. Agora, time ruim, motivado, ele vai perder. Não adianta, porque ele é inferior ao adversário. O Roger fala isso. Até quando o Roger respondeu sobre a questão do trator, ele fala, motivação é importante, mas não adianta estar motivado e não estar organizado. Planejamento, organização e qualidade. Já voltamos com os donos aqui na Band. Marca do pênalti. Oferecimento. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Daniel, tu tá na marca do pênalti. E a pergunta é uma encrenca. Vem aqui de Porto Alegre. Muito obrigado pela tua participação conosco. Fabiano Tomazini. Te pergunto, Fabiano. Daniel, se você tivesse que escolher, quem você contrataria? Agenor ou Muriel? Opa. É uma encrenca? Tu achou uma encrenca? Uma encrenca. Pô, não tem a menor dúvida, Agenor. Bah, que maldade! Tu acha que o Agenor é melhor que o Muriel? Eu acho que o Agenor é melhor que o Muriel. Que maldade, Danielzinho. Vem cá, eu tô respondendo uma pergunta. Pô, mas como é que Muriel, fica tranquilo, de goleiro o Daniel não entende nada. Nem eu, nem tu, que eu me lembro que tinha um cara que dizia o seguinte, não, deixa o Muriel que tá tudo certo. E ele também se abraçava no Eduardo Martins. Pois é. A foca do Eduardo Martins. Né? A tocha olímpica que chegou no Rio Grande do Sul no domingo estará aqui em Porto Alegre nesta quinta-feira e o repórter Max Correia tem mais informações. Boa tarde a todos que acompanham o Donos da Bola. Esse encontro com representantes da organização dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro serviu para explicar como é que vai funcionar o revezamento da tocha aqui em Porto Alegre. A tocha chega aqui na quinta-feira e vai passar pelas mãos de mais de 70 pessoas, entre elas nomes conhecidos do fã de futebol, como o Roger Machado, técnico do Grêmio, e o Paulo César Tinga, herói da dupla Grenal, marcou bastante com as duas camisas.
camisas. Além deles, líderes comunitários, ginastas, campeões olímpicos como a Daiane dos Santos, o Paulão do vôlei. Está em boas mãos a tocha olímpica aqui na capital gaúcha. O percurso tem 15 quilômetros, vai começar no Parque Moinhos de Vento às 3 da tarde. Então passa por Parque Farroupilha, contorna o Beira-Rio, pega Edivaldo Pereira Paiva em direção ao Parque Farroupilha e depois vai até o Largo Glênio Pérez, onde vai ser a grande festa de encerramento da passagem da tocha aqui por Porto Alegre. Voltamos ao estúdio. Muito bem. O Roger vai carregar a tocha, né, Ribeiro? Não, eu estou sabendo que quinta-feira, por exemplo, o Roger tem, o Tinga no Beira-Rio, eu não entendi por que o Argel não vai carregar a tocha, não sei. Mas o Roger vai carregar. Né? Podia até ir de trator, né, o Argel? Não dá para perder, né? Barbaridade. Mas enfim, né? Tá beleza. Tem interatividade aí, JB? Tem muita interatividade, sim, no nosso Twitter, principalmente, Meneghetti. Olha só o que está falando o Jefferson. Vendo Donos da Bola, a motivação dos azulzinhos vem na minha cabeça. Será que gana dentro do vestiário? Existe gana dentro do vestiário do Internacional? Segundo o Jefferson Silva, não se vê isso. O Thiago Chini está mandando um abraço. O José está dizendo que o Ribeiro é colorado e rostido. Fez uma cara de desprezo depois que passou o vídeo dos bastidores antes do Grenal. Aí o Joker está falando que só falta o Marcelo Oliveira voltar a jogar. Ele merece ser capitão, Meneghetti. JB, vamos recuperar a informação da abertura do programa de hoje, por favor. Luan, ele tem uma possibilidade muito grande de deixar o Grêmio para o Leicester da Inglaterra. Eu vou explicar por quê. O que nós temos de concreto, real até agora? O empresário dele se reuniu com representantes do Leicester. Existe um acerto entre jogador e o próprio empresário, algo muito bem encaminhado. Falta o Grêmio. A proposta para o Grêmio chega nos valores que o clube quer. O presidente Romildo queria 25 milhões de euros, mas fecha por 20. Muito bem. Voltaremos amanhã ao 12h30 com mais uma edição de Os Donos da Bola. Tenham todos vocês uma excelente terça-feira. Tchau. Os